Candinho foge com Samir. Zulma e Zenaide tentam alcançar os dois, sem imaginar que tudo é um plano e que elas estão sendo enganadas. Algo vai acontecer. Mais tarde, Candinho, Samir e Dita comemoram ao voltar para a mansão e despistar Zulma. Mas a vilã vai chegar com o delegado e com o documento de adoção. Eu vim levar o Samir. Policarpo assistirá pela janela. Candinho olhará para ele e Anastácia será a única salvação, por conta de um detalhe. Tudo começa quando Candinho foge com Samir e Zulma e Zenaide tentam alcançar os dois. Enquanto o carro do caipira avança na estrada, Zulma vai ficando cada vez mais furiosa. Em dado momento, ela vê uma charrete se aproximando e, sem pensar duas vezes, ela sobe no veículo rural. Assustado, o homem que conduz a charrete pergunta: "Mas o que é isso? Quem são os 6?" Irritada, Zulma responde: "Não interessa. Segue aquele carro." O homem retruca: "Eu não vou seguir ninguém. Os 6 que vão sair daqui agora mesmo." Ainda mais furiosa, Zulma segura a blusa do caipira e fala: "Se você não vai ajudar, você não vai atrapalhar." Antes que ele pudesse reagir, a vilã o empurra. O homem cai da charrete e não consegue se levantar a tempo para impedir que Zulma avance. Em choque, o caipira grita: "Espera! Você nem sabe dirigir esse trem." Revirando os olhos, a vilã fala: "Até parece que eu não sei como usar isso. Afinal, é um cavalo e uma carroça." Nervosa, Zenaide diz: "Não é assim tão fácil, patroinha. Eu acho que você devia voltar a negociar com aquele senhor." Aos risos, Zulma afirma: "Eu nunca vou voltar. Eu não sou mulher de..." Nesse momento, o cavalo para de andar e a charrete fica empacada no meio da estrada. Surpresa, Zulma pergunta: "Mas o que aconteceu?" Zenaide pega uma vara e responde: "Eu acho que tem que usar isso." Mesmo sem saber para que serve, Zulma tenta usar o objeto, mas ela acaba assustando o cavalo, que começa a correr desesperadamente. Assustada, Zenaide grita: "Patroinha, para isso!" Zulma berra: "Eu tô tentando, mas tá funcionando. Estamos chegando no carro de Candinho." O veículo fica cada vez mais próximo, mas o cavalo corre cada vez mais. Em dado momento, elas passam ao lado do carro e quando Zulma olha para o lado, ela descobre que é Lourival que está dirigindo. O susto e a revolta são tão grandes que Zulma solta as cordas que controlam o cavalo. Isso faz com que a charrete se desgoverne. Em questão de segundos, Zulma e Zenaide veem o veículo atingir uma pedra e elas caem antes mesmo de conseguirem pular. Atordoada, Zenaide diz: Ai, você não devia ter soltado." Zulma olha para o céu, tentando controlar a sua raiva, e fala: "Eu sei, mas isso é o de menos. Fomos enganadas. Candinho conseguiu me passar a perna." Quilômetros dali, Samir, Candinho e Dita começam a comemorar e o menino fala: "A ideia de trocar os carros foi de gênio. Eu aposto que a Zulma ainda está atrás do Lourival." Aos risos, Candinho diz: "Eu queria ser uma mosquinha para ver essa cena." Dita comenta: "Agora a gente pode respirar aliviado. Enquanto isso, vamos pensar em como se livrar da Zulma, porque esse não foi o fim." Mas o que eles nem imaginam é que a vilã não é a única preocupação que eles terão ao chegar em casa. Mais tarde, quando Candinho, Samir e Dita chegam na mansão, eles ficam ainda mais aliviados por conseguirem chegar sãos e salvos. Quando a euforia passa, Dita comenta: "Mas a gente não pode esquecer que a Zulma tem o tal dos documentos."
Nervoso, Candinho comenta: eu sabia que a gente tinha que ter rasgado esse documento. Samir pergunta: mas vocês não ouviram o que o Simba disse? Eles já tentaram tirar os documentos dela. Aposto que a Zulma há de fazer algumas cópias. Dita desvia o olhar e comenta: você tem razão. A gente tem que pensar em outra coisa. Aflito, Candinho diz: eu tenho pensado desde o dia em que a gente se escondeu no sítio, mas eu não tenho ideia do que fazer. Ele respira fundo e continua: por que será que sempre que eu acho que tá tudo bem, as coisas pioram? Nesse momento, Asdrúbal aparece e diz: me desculpa, Candinho, mas as más notícias não acabaram. Surpreso, o caipira pergunta: do que você tá falando? Celso e Araújo também se aproximam e o advogado responde: a gente precisa conversar. Um assunto muito sério. Preocupada, Dita segura a mão de Samir e comenta: eu acho melhor a gente entrar e deixar eles conversar em paz. Assim que eles se retiram, Candinho olha para os seus amigos e pergunta: e então, qual é o assunto? Os três se entreolham e Celso decide ser o portador das más notícias. Ele encara o seu primo e diz: a baronesa Deschamps pagou as dívidas da fábrica. Franzindo a testa, Candinho questiona: como é que é? Mas por quê? Asdrúbal responde: você sabe que ela sempre quis comprar a fábrica, e ela viu a oportunidade de conseguir ter a posse, mas por outro caminho. Sentindo um frio na barriga, Candinho pergunta: caminho? Mas que caminho? Asdrúbal responde: se você não pagar a baronesa, num prazo de 8 dias, ela tomará o controle total da fábrica. Completamente em choque, Candinho diz: não, isso não pode acontecer. Como que ela pagou as contas sem me avisar? Celso responde: ela teve a ajuda de ninguém mais do que o prefeito da cidade. Ela agiu na surdina. Agora somos obrigados a pagar. Nervoso, Candinho diz: então vamos pedir empréstimo. A gente vai poder pagar a baronesa e ainda... Araújo o interrompe e fala: já tentamos, mas nenhum banco aceitou o nosso pedido de empréstimo. Candinho fica aflito, mas logo tem uma nova ideia e diz: a Cunegundes, ela enricou e... Araújo também o interrompe e fala: eu já conversei com ela, mas ela teve um pequeno erro de percurso. A fonte de riqueza dela foi surrupiada. Ainda mais aflito, Candinho comenta: então não tem mais jeito. Eu vou perder as fábricas. Ele começa a chorar e é consolado por seus amigos. Mas o que ele ainda não sabe é que uma escolha terá que ser feita. E seja qual for a resposta, a perda será muito dolorosa. Um tempo depois, Zulma chega na cidade e antes mesmo de voltar para o orfanato, ela vai até a delegacia. Surpreso, o delegado questiona: o que aconteceu? Parece estar exausta. Zulma responde: e eu estou mesmo, mas eu não vou descansar até recuperar o meu filho. Você deve conhecê-lo, o Samir. Confuso, o delegado questiona: mas o Samir não é filho de Candinho? Zulma responde: não, ele não é. Pela lei, eu sou a mãe dele. E aqui está a prova. Ao pegar o documento, o delegado começa a ler e fica cada vez mais em choque com o decorrer da sua leitura. Engolindo em seco, ele comenta: bom, está com o carimbo e as assinaturas da juíza Flora. É um documento oficial. Abrindo um sorriso, Zulma diz: eu te disse. Agora vamos falar de assunto sério. O Candinho fugiu com o meu filho. E eu tive que ir atrás dele. E agora fugiu de novo. O Candinho está claramente tentando... O delegado a interrompe e fala: eu já entendi onde a senhora quer chegar.
mas não precisa chegar a tanto, porque até então Candinho tem confiança de que Samir é seu filho. Não podemos julgá-lo por suas ações nessas circunstâncias. Furiosa, Zuma afirma. Mas as circunstâncias mudaram. E eu estou com um documento oficial, como o senhor mesmo disse. E eu sei que quem não cumpre esses tipos de documento deve ser detido. Respirando fundo, o delegado comenta. Tudo bem, vamos até a casa dele. Nesse meio tempo, Candinho vai até a igreja e se ajoelha diante do altar. Abalado, ele diz: Mãezinha, eu vim aqui pedir uma luz. Eu sei que você tá vendo o que tudo tá acontecendo. E eu não sei o que fazer. Mãezinha, por favor, me ajuda. Nesse momento, um vento entra na igreja, fazendo com que o caipira se arrepie por inteiro. O mesmo vento faz com que algumas páginas de uma Bíblia aberta virarem. Percebendo que pode ser um sinal, Candinho se aproxima da Bíblia e vê uma frase coincidentemente marcada. Surpreso, ele lê: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Antes que ele pudesse terminar de ler, outra rajada de vento aparece e mais algumas páginas são viradas. Ao ver uma nova marcação, Candinho lê: O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Emocionado, ele olha para cima e cochicha: Eu entendi o recado, mãezinha. Mas o que ele nem imagina é que será muito mais difícil do que parece. Um pouco depois, Candinho chama Samir para conversar. Ao perceber o semblante de seu pai, o menino pergunta: O que aconteceu? Por que está com essa cara? A Zuma está aqui? Candinho responde: Não, ela não tá. Mas eu sei que ela pode aparecer a qualquer momento. Mas não era isso que eu queria falar. Respirando fundo, ele continua: Eu tô passando por muito problema. Eu posso te perder a fábrica. E você sabe que eu também tô sem dinheiro. Samir sente o seu coração se acelerar e pergunta: Onde que você quer chegar? Candinho não consegue segurar o choro e responde: Eu fui conversar com a minha mãezinha. Mesmo ela não estando aqui comigo, ela sempre sabe o que dizer pra mim. Com uma voz embargada, Samir questiona: E o que ela te disse? Em prantos, Candinho responde: Que a gente vai ter que se separar para que os nossos problemas se resolvam. Em choque, Samir pergunta: O quê? Você está desistindo de mim? Candinho responde: É claro que não. Revoltado, Samir retruca: Mas parece que você está cheio de problemas. E a única solução é me entregar para a Zuma. Trêmulo, Candinho se aproxima e fala: Por favor, não pense isso. Eu prometo pro você que não vai demorar até você voltar para casa. Além disso, eu sei onde você vai estar. Nos orfanatos, com seus amigos. Em meio às lágrimas, Samir abre um sorriso tímido e comenta: O único lado bom, se é que existe, Candinho afirma. E quando você voltar, eu vou estar salvo as fábricas. Não vamos correr risco de perder a casa. Tudo vai voltar a ser como era. Emocionado, Samir o abraça, mas não consegue encontrar palavras para se expressar. Não muito tempo depois, eles escutam a campainha tocar. Candinho e Samir sentem os seus corações se acelerar e o menino diz: É ela. No andar de baixo, Quitéria abre a porta e Zuma entra que nem um furacão. O delegado entra logo em seguida e comenta: Com licença, vai chamar o Candinho, por favor. Ao ver Zuma em sua sala, Dita pergunta:
O que você tá fazendo aqui? A vilã retruca. Não finja que você não sabe. Eu devia mandar prender você. Araújo diz. Não fale assim com Dita, ou eu posso iniciar um processo contra a senhora. Zulma ergue a cabeça e pergunta. E eu posso saber o motivo do processo? Já que são vocês que estão escondendo o meu filho? Asdrubal afirma. Ele não é o seu filho. E você sabe muito bem. Aos risos, Zulma comenta. Não é isso o que esse documento fala. Aliás, quem é que disse que Samir é filho de Candinho? A mãe dele, enquanto ele alucinava durante um coma? Irritado, Asdrubal diz. Chega! Já aturamos muito as suas ofensas. Saia daqui. Agora mesmo. Nesse momento, Candinho aparece ao lado de Samir e fala. Não precisa expulsar ela. O Samir vai com a Zulma. Todos ficam surpresos. Candinho olha para Samir, se ajoelha na frente dele. Uma lágrima escorre dos olhos dele. Fio, vamos ter que nos separar. Mas não chora. É por pouco tempo. Se eu recuperei o C antes de saber onde você estava, imagina agora. Eu vou mover céus e terra, e eu te juro que você vai voltar. Lágrimas escorrem dos olhos de Samir. Todos ficam emocionados, inclusive o delegado, que acaba chorando. Dita se emociona. Pai e filho se abraçam, enquanto lágrimas escorrem dos olhos dos dois. Uma luz aparece iluminando os dois, mas ninguém consegue ver. Anastácia aparece em meio a essa luz e também chora, mas olha na direção da Zulma e diz: Isso não vai ficar assim. Aos olhos de Deus, ninguém separa o pai de um filho e fica por isso mesmo. Nesse momento, sem ouvir nada, Zulma sente um arrepio por todo o corpo. Ui, que foi isso? Zenaide pergunta. O que foi, patroinha? Zulma diz que sentiu um arrepio estranho e continua. Ô seu delegado, esse abraço dos dois vai durar quanto tempo? Eu quero levar o meu filho Samir embora. Zulma olha para o rosto do delegado cheio de lágrimas e berra. Para de choramingar, delegado. Eu quero levar o Samir. O delegado vai até os dois, pega Samir pela mão e avisa. É preciso ir. Samir tenta segurar a mão de Candinho, mas a mão desliza. Pai, eu não quero ir. Candinho avisa. É por pouco tempo, fio. Eu juro pro você. Samir é levado até Zulma e a moça cochicha pra Candinho sem o delegado ouvir. Me procura. Eu tenho uma proposta pra você, Candinho. Dita observa, percebendo que Zulma está tramando alguma coisa, mas Candinho fala. O que você fez hoje foi grave demais, Zulma. A hora vai chegar e sua maldade vai fazer você afundar. Escuta bem o que eu tô falando. Zulma abre um sorriso, como se não tivesse dando a mínima pro aviso dele. Candinho e Samir continuam se olhando, enquanto o menino é levado por Zulma, Zenaide e os policiais. Zulma chega na Casa dos Anjos, agradece o delegado e diz: Preciso entrar agora. Meu filhinho precisa tomar um banho, comer uma comidinha e dormir um pouquinho. Ele deve estar cansadinho. O delegado diz que entende e vai embora. Zulma entra com Samir e assim que fecha a porta, grita. Vai, sai daqui, Samir. Vai lá pro quarto com os demais. Zenaide pergunta. Mas e o banho? A comidinha, o soninho? Zulma ri. Ai, Zenaide, para de levar tudo ao pé da letra. Foi só maneira de falar. Samir entra no quarto e todas as crianças abraçam ele, enquanto o menino continua com lágrimas nos olhos. Percebendo que o amigo está triste, Jasmine coloca a mão no ombro do garoto e diz: Samir, a gente vai te ajudar a voltar com o seu pai. Custe o que custar.
Aladim coloca a mão no ombro dele e fala: Vamos desmascarar a Dona Zuma e provar que o Candinho é o seu pai. Em seguida, é a vez do Simba, que diz: O Candinho é meu amigo, e eu não vou deixar que ele fique triste. Felícia também coloca a mão sobre o ombro do Samir e fala: A Dona Zuma vai descobrir que mexeu com todos. E ela não faz ideia do que somos capazes de fazer juntos. Samir abre um sorriso pela primeira vez, como se tivesse confiante que os amigos fossem ajudá-lo. Asdrubal e Araújo conversam com Candinho, que não consegue parar de chorar. Araújo diz: A única forma de conseguir entrar com a ação judicial de paternidade do Samir seria conseguir a certidão de nascimento do Samir. Daí teria uma disputa em um julgamento pela guarda do Samir. Mas a certidão foi destruída. Araújo diz: Deve existir alguma outra forma e eu vou descobrir. Asdrubal diz: Nesse caso, só um milagre. Dita pede para Araújo e Asdrubal deixarem Candinho descansar um pouco, porque o dia foi muito puxado para ele. Candinho vai para o quarto e Dita canta uma música para o rapaz pegar no sono. Candinho dorme, tem um sonho e aparece no sítio. Eita, voltei pro sítio de novo. De repente, o rapaz vê Anastácia e se emociona. A mulher fala: Mãe, você aqui de novo? Anastácia diz: Eu vim para te mostrar uma coisa, meu filho. Vem comigo. Um portal se abre na frente de Candinho e Anastácia. Ela pega na mão dele e eles entram no portal. Candinho e Anastácia saem do portal e vê o momento exato que Zuma queima a certidão de nascimento do Samir. Mãe, a Zuma tá queimando a certidão do Samir. Ele tenta impedir, mas nada acontece. Assim que Zuma termina, Anastácia se aproxima, pega as cinzas da certidão e volta com Candinho para o portal, retornando ao sítio. Anastácia pega uma lágrima do Candinho e joga sobre as cinzas. Como mágica, a certidão volta a ser como era antes. Anastácia dobra e coloca no bolso do Candinho. Ela abraça Candinho e o rapaz acorda. Dita se assusta e fala: O que foi, Candinho? Teve um pesadelo? Candinho diz: Tive um sonho com a minha mãe. Eu vi a Zurma queimando a certidão do Samir. Mas daí minha mãe fez ela voltar. Mas foi só um sonho. Candinho coloca a mão no bolso e sente algo. Ele retira e leva um susto quando abre e percebe que é a certidão do Samir. Foi verdade, Dita. Foi verdade. A certidão do Samir tá aqui. O rapaz comemora muito, percebendo que agora tem uma chance, e Dita vibra de felicidade. Dias depois, as crianças veem quando Zuma recebe uma intimação e assina: Audiência para definir a paternidade e guarda do Samir. O garoto ouve isso e fica esperançoso. O meu pai vai lutar na justiça por mim. Zuma se revolta. Aqui tá dizendo que o Candinho apresentou a certidão do Samir. Isso não é possível. Só pode ser uma certidão falsa. Zenaide fica impressionada e Zuma sai furiosa de casa. As crianças fazem uma reunião. Precisamos conseguir alguma prova contra a Dona Zuma. Uma prova que ajude o Candinho. Simba diz: Eu já tenho uma ideia. Enquanto isso, Zuma entra furiosa na casa de Candinho e grita: Eu não sei como você conseguiu aquela certidão falsa. Que raios você aprontou? Mas você não vai conseguir. Eu sou a mãe do Samir e nada vai mudar isso. Aliás, a única forma de você voltar a ser pai do Samir é largando essa daí e casando comigo. Você entendeu? Dita fica furiosa e Candinho diz: Isso não vai acontecer, é nunca. Eu vou recuperar o Samir, porque ele é meu filho. Eu sei que foi você que queimou a certidão do Samir, e eu vou te desmascarar no tribunal. Zuma fica revoltada, bufando de ódio. Isso é o que vamos ver. Ela sai da casa do Candinho batendo a porta. Chega o dia da audiência e Candinho entra no tribunal pela paternidade do Samir.
Ele segura o chapéu com força. Dita encara ele. Fica firme. Hoje é o dia. Candinho engole em seco. Hoje eu trago meu fio pra casa. No corredor, Zulma aparece com Zenaide. Ela encosta perto e provoca. Quando a juíza rir da sua certidão falsa, eu vou levar o Samir pela mão e você vai ficar olhando. Candinho não abaixa a cabeça. Não é a juíza que vai rir. É a verdade que vai falar mais alto. Atrás de uma coluna, Samir e as crianças observam escondidos. Jasmine cochicha. Se eles mentirem, a gente entra. Simba aperta um gravador. Eu trouxe a prova. Samir treme. O meu pai não pode perder. A juíza abre a audiência e avisa. Aqui não é teatro. Vocês fizeram um juramento, apenas a verdade. Vamos começar. Zulma se levanta rápido, com o choro pronto, e se dirige para a cadeira de depoimento. Zulma diz: Excelência, eu criei o Samir desde bebê. Eu cuidei, eu protegi. Esse menino é meu filho de coração. Ela chora e olha para a juíza como se pedisse pena. Dita ferve de raiva e Candinho segura ela pela mão. Como mente. Zulma continua. É como se esse menino tivesse saído da minha barriga. Samir, escondido, observa. Como ela é falsa. Em seguida, a juíza chama a baronesa para depor. Zulma sempre foi dedicada, amorosa, exemplar. Uma ótima mãe. Cuida desse menino como se fosse filho biológico dela. Ela merece ficar com o Samir. Candinho fecha o punho, mas fica quieto. Samir e as crianças ficam sem acreditar, enquanto continuam escondidos. Chega a vez de Candinho. Ele levanta e fala direto. Eu sou o pai do Samir. Eu perdi o meu fio e eu achei. E eu não vou perder de novo. Ele entrega a certidão. Candinho aponta para Zulma. Ela tentou queimar isso. Ela separou pai de filho. Ernesto é chamado e entra com um sorriso frio. Candinho fica chocado. Ernesto diz: Excelência, isso é falso. Candinho tá inventando. Zulma salvou esse menino. A juíza pergunta: O senhor tem prova da falsidade? Ernesto tenta desviar. Ele vive de sonho, milagre. A juíza corta. Prova, senhor Ernesto. Ernesto olha rápido para Zulma e arrisca. A prova é que Samir não é filho dele. A juíza anota, firme, como quem guarda a frase para depois. Lá atrás, Samir se revolta. Felícia cochicha. Calma, espera a hora. A juíza volta para Zulma. A senhora disse que criou desde bebê e tem até um documento de adoção. Mas por que só o Samir quis adotar? Zulma perde a paciência e solta sem perceber. Porque é o Samir que eu sinto que é meu filho. O salão fica mudo. A juíza encara. Algum motivo? Antes de Zulma responder, a porta do fundo abre. Samir entra com as crianças. O oficial tenta barrar e Samir grita: Eu sou o Samir. Eu quero falar. Zulma se levanta num pulo. Tirem essas crianças daqui. A juíza bate o martelo. Deixe, eu quero ouvir. Samir diz com a voz quebrada. Ela não me ama. Ela usa a gente. Ela manda pedir dinheiro na porta da igreja. E pega tudo. Zulma avança. Fecha o bico, moleque. Você me deve tudo. Ela percebe tarde demais o que disse. Candinho se revolta. Felícia entrega um caderno. Isso aqui é o caderno do dinheiro. A gente anota porque ela toma tudo. Aladim completa. Se não traz, ela grita e castiga. Simba levanta o gravador. E eu gravei. Eu escondi, mas gravei. A juíza autoriza e o áudio roda no aparelho do servidor. A voz de Zulma sai clara. Criança dá pena. Pena da moeda. Vai lá e faz cara triste, senão eu corto a comida. Zulma empalidece.
A baronesa fica sem fala. Ernesto engole em seco. A juíza chama Zenaide. A senhora confirma? Zenaide olha para Zulma e treme. Zulma sussurra, ameaçando. Se abrir a boca, eu acabo com você. A juíza vê e pergunta, dura. A senhora está coagindo testemunha? Zenaide desaba. É verdade, excelência. Ela faz isso mesmo. E o Samir? Ela só queria prender o Candinho, casar com ele. Ernesto tenta reagir. Isso é armação. A juíza corta. O senhor já mentiu demais. Vou encaminhar o seu depoimento para apuração de falso testemunho. Ernesto fica pálido. Samir encara a juíza. Eu não quero voltar para lá. Eu quero o meu pai. Eu quero dormir sem medo. Candinho dá um passo, mas espera, respeitando o rito. A juíza decide. Diante da certidão, das provas e do risco ao menor, determino guarda imediata ao pai, com acompanhamento do conselho tutelar, e determino investigação criminal de Zulma. Ela bate o martelo. Está decidido. Zulma grita desesperada. Não! Vocês vão se arrepender! 2 policiais se aproximam. Candinho, enfim, abraça Samir, chorando. Eu falei, fio. Eu falei que eu ia te buscar. Dita abraça os dois. Acabou. Agora é recomeço. Zulma ainda grita. Isso não terminou. Candinho olha firme. Terminou sim. Hoje a mentira perdeu. Porque tudo de ruim que acontece na vida é pra melhorar. Que nota você acha que a Anastácia merece por ter conseguido ajudar o Candinho a recuperar o Samir? Coloque sua resposta aí nos comentários. Clique no botão de gostei para continuar recebendo mais vídeos da novela. Tá aparecendo para você aí na tela mais um vídeo incrível da novela. Clique nele para assistir.